Feito. Beleza. Ok. E vocês decidem. Bom, então vamos lá, né? Beleza. Pois é, a Zarifa tinha falado sobre essa reunião de vocês e a gente tinha vários temas possíveis, né? E ela preferiu esse da consciência, que é um tema mais estado de consciência, né? É um tema mais aprofundado, né? Vamos chamar assim, porque eu, quando estava fazendo a primeira, estava contando para eles no início aqui, né? Em 2015, eu acho, sobre o processo da vida e da morte, que era o nome da palestra lá. E aí, quando entrou na mente, no quinto princípio, né? Que a gente foi vendo os princípios, e aí tinha a questão do tema consciência. Então, eu fiz uma subpalestra, que era esse dos estados de consciência, pesquisar e ficou um tema bem denso, assim, né? Então, ficou separado. No meio daquele outro, parou, entrou esse tema e dá mais ou menos esse nosso período aqui de 1h30, né? Então, eu falei, ó, tá bom. Só que eu fui rever ela agora e tem muito mais coisa, né? Quer dizer, 6 anos depois, né? Então, assim, eu vou dar umas pinceladas em 3 linhas principais, né? Porque nunca a gente sabe nem 50% de nada disso, né? Por mais que você fique ali, você está sempre descobrindo um monte de novidades, né? Então, basicamente, foi até um conceito que eu vi essa semana aqui, estudando. Minha esposa começou a estudar filosofia tem uns 6 meses, ela está empolgada aqui, aí, mas, apesar dela, a gente está casado desde que eu entrei na Sociedade Teosófica, mas ela agora é que embalou aqui, né? Então tá muito legal. E aí ela vai descobrindo algumas coisas também e esse tema da consciência, ela recentemente trouxe uma coisa muito legal que eu até vou abrir com isso. Mas então, no meio das transparências aqui, eu vou falando sobre as 3 linhas que a gente depois pesquisar melhor, tá? Então, eu ainda vou ter que me habilitar para compartilhar aqui, que eu não estou podendo. Compartilhar. Peraí, deixa eu passar para ti. É no segurança aí, né? Marcelo. Será que é a logo? Segurança aqui embaixo, na segurança que tem para você aí, do lado de participantes tem um íconezinho. Aí acho que você bota compartilhar a tela. Peraí, participantes, eu abri as pessoas. Não, é do lado, é do segurança. Peraí, deixa eu procurar. Chat, share, record, react. Segurança, tá. É um que segurança. Não tá, e agora? Tem uma linhazinha escrito compartilhar, eu acho que não está marcado. Peraí. Record. Caraca, não. Peraí, eu vou de novo. É dentro de segurança, É porque eu estou em participante. Agora é dentro de segurança. Share screen? Share screen. Vê se foi. Beleza, é isso aí. Tá bom. Bom, essa aqui, né? Tá aparecendo aí para vocês, né? Isso. Estado de consciência não. Essa figura aqui nem é do... Eu não sei nem a fonte dela, mas eu achei muito bacaninha. Ela tem aqui um mundo sensível, um mundo imaginário e um mundo intelectual aqui. Me parece que traduz um pouco da complexidade do tema aí. Então, como eu estava falando, eu tinha preparado isso aqui em 2015, 2014, não lembro bem, e aí eu dei uma atualizada agora, e aí esse foi o conceito que eu... Agora, assim, tem 15 dias que a gente se deparou com essa citação na doutrina, eu achei que a gente fica logo querendo saber o conceito de consciência, né? E aí ela associou, eu resumi como isso: consciência é conhecimento evocado na mente. Achei muito impactante esse conceito aqui, né? Então ela aqui no volume 1, ela fala lá, né? Consciência implica limitações e qualificações.
algo de que ser consciente e alguém para ser consciente. Ninguém é consciente senão daquela parte do conhecimento que possa, em qualquer momento dado, evocar na mente. Então, aqui, a gente às vezes passa pela frase e não absorve, né? E depois, quando a gente repara bem, né? Então, ali, você tem que ser consciente de algum conhecimento, né? E que você consiga manter ele vivo na mente, né? Então, e aí ela vai citar 2 exemplos de problemas que impedem você de ter consciência, né? Então, por exemplo, ela fala: não dispomos de termos para distinguir o conhecimento em que não pensamos ativamente. E ela fala do inglês, né? O inglês não tem, mas parece que lá no sânscrito eles tinham esses termos, mas no inglês não tinha. Ela fala que então um conhecimento que você não está pensando ativamente, você não é consciente dele. E o segundo é o conhecimento que não podemos recordar. Esquecer é sinônimo de não recordar. Então, na frase de baixo, ela está explicando que se você não conseguir se lembrar, tudo bem, né? Você não, ia ser fácil, né? Eu esqueci isso, então você não está consciente. Mas a mesma coisa que você sabe, se você não tiver com ela evocada na mente, você não está consciente, né? Então, é muito prático isso aí, né? Assim, minha mãe não é muito observadora de coisas. Ela não consegue mexer com... a mão parece que vai na frente para mexer em notebook, essas coisas. Ela fica, não, eu já bati o dedo aqui, o negócio não foi. Não, mas você tem que parar, olhar e evocar na mente o que cada pontinho da tela vai fazer uma coisa diferente, né? Com o mouse aqui, você fazendo... O dedo é mais difícil, que é grandão, mas o mouse tem essa, né? Você tem que falar, ó, se eu passar a setinha em cima desse risquinho aqui, ele vai abrir um jeito que eu posso puxar para cá ou para lá. Então, assim, você tem que estar com essa coisa na mente, né? E essa semana mesmo a gente foi num prédio, eu estava com minha esposa, e aí na hora de chamar o elevador, eu bati o dedo assim, sem estar com o conhecimento evocado na mente. E era... Quando é um botão só, você bate e já vem, né? Agora era daqueles prédios de comerciais, tinha sobe e desce, né? Aí eu taquei o dedo no sobe, e a gente queria descer, né? Eu falei, aí, ó, eu não estava com conhecimento evocado na mente, por isso que eu taquei o dedo aqui, claro que eu quero descer, né? E aí o elevador chegou para subir, eu falei, não, apertei errado. Mas assim, você tendo o conceito, fica uma coisa prática, né? Para você usar no dia a dia, né? Então, e também eu gostei dele falar de conhecimento, né? No conceito, porque ele dá conhecimento, é coisa da mente, tem que ser coração, né? Tem essa dicotomia nos estudos teosóficos, vira e mexe, tem essa coisa de tentar menosprezar o conhecimento. Eu sinto isso, né? Então, aqui nessa frase, eu acho que ajudou, né? Eu fiz aqui umas deduções em cima disso, né? Então, são apresentados 2 exemplos de conhecimento que não traz consciência, pois não é evocado na mente. Então, tanto quanto você não esqueceu, né? Então, o primeiro exemplo é quando temos o conhecimento, mas não pensamos ativamente. Então, essa questão do ativamente é você ter ele... Você está focado nele, né? Está com ele pronto para usar. Essa habilidade / atitude é o antônimo da passividade da mente, né? Que os mestres falam muito sobre isso, eles dão até um termo técnico, né? O quietismo. Não sei se vocês já viram isso, né? Eles condenam muito o quietismo, que é você deixar a mente... Eles falam, queremos as pessoas que têm as mentes ativas para poder questionar tudo, né? Então, compreender mesmo o que eles estão apresentando, né? E aí o segundo exemplo é esse. Esse é mais fácil, né? Quando você esqueceu, aí tudo bem. Você realmente não tem como evocar na mente. Mas então essa aqui é uma linha que eu estou falando para a gente começar a investigar isso aqui. Isso não estava na original, né? Eu até incluí, eu acho que foi ontem essa transparência aqui, depois de pensar nessa novidade aí Então, na verdade, começava aqui a palestra, né? Sobre a origem, né? De onde vem a consciência.
E essa citação do Mestre Mori, eu sempre gosto muito dela, que ele faz uma síntese de espírito e matéria, gerando consciência e vida. Mas ele fala desse jeito bonito aqui, né? O principal e único atributo do princípio espiritual universal, que vai ser o espírito, o doador de vida inconsciente, mas sempre ativo, é expandir-se e irradiar-se, né? Então, o espírito, ele é o Brahm lá do Brahma, né? O Brahm quer dizer expansão, né? Então, espírito o que caracteriza o espírito é essa habilidade de se expandir. Não sei se é habilidade, a característica dele, né? Isso que ele está dizendo, né? A expansão é o que a natureza do espírito tende a se expandir. Aí eu fiz ali aquela figura para tentar explicar isso, né? De uma força centrífuga, né? O Purusha. E o atributo principal, o atributo do princípio material, que é a matéria universal, é agregar e fecundar, que é o feminino, né? O útero, a matéria tem essa propriedade de agregar e fecundar. E aí que ele fala, inconscientes e não existentes, quando separados, eles se tornam consciência e vida quando reunidos. Então, a consciência depende dessa tensão aí entre a expansão e a contração, né? Então, consciência e vida são efeitos de espírito e matéria interagindo, né? Por isso não pode falar contra a matéria, porque assim, também tem essa tendência, temos que ser só espíritos, tal, mas sem a matéria é um veículo, né? Não tem como você fazer uma coisa sem a outra. O exemplo que eu gosto disso aí, uma vez eu até levei numa sala que a gente estava, uma bolinha de sabão, né? Aquele negocinho de fazer. Aí você assopra, né? Porque se você sopra sem ter o veículo ali, o sopro se perde, né? Vai embora. Né? Agora, a bolha de sabão é uma experiência que a gente pode fazer que o sopro fica preso ali dentro. E aí ele consegue ter um momento de espírito e matéria juntos que a gente visualiza. Né? Aqui é o negócio do branco que eu tinha citado, né? Está nas casas também. Daí, novamente, Brahma, da raiz Bri, palavra sânscrita que significa expandir, crescer ou frutificar. Ali, Brahma, sendo Brahma apenas a força vivificadora expansiva da natureza na sua evolução eterna. Então, mas a consciência viria então daqui, tá? Seria a sua origem junto com a vida, né? Da mistura de espírito e matéria. Bom, se a gente quiser ir parando no meio aqui, a gente tinha falado, né, Darifa, sobre fazer no final, mas somos poucos aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa durante, a gente já não precisa esperar o final para... Fiquem à vontade, se alguém quiser então, perguntar quem ou quiser falar. falar ou comentar alguma coisa, corrigir, à vontade aí. Aqui, então, eu botei a natureza aqui, né? Forças. Então, ainda aqui, né? O Subahal, nos escritos esotéricos, ele fala: vejamos como os Advaitas explicam a origem dos estados mentais em um determinado indivíduo. A mente de um determinado ser humano não é a mente universal. Todavia, a ideação cósmica é a verdadeira fonte dos estados de consciência em cada indivíduo. Então, esse espírito seria um sinônimo na linha da ideação cósmica, seria um sinônimo de espírito aí. A ideação cósmica existe em todos os lugares, mas quando limitada por um UPAD, aqui que ele explica bem essa questão. O veículo, né, o UPAD veículo, a água com sabão lá, que eu estava dando o exemplo, e o sopro sendo o espírito, né? É um veículo ou UPAD material, ela resulta na consciência do indivíduo. Então a gente precisa ter um limite para a ideação cósmica não se perder sem um veículo para ela ficar ativa ali, né? Com licença, Marcelo, você quer dizer estar encarnado?
Né? Mas o encarnado é para nossa limitação humana, né? Mas sei lá, ela fala que a aurora boreal é o corpo dos Jeshurhães, acho que é isso que ela fala, em algum lugar, né? Então, assim, ele também ali deve, com certeza, tem consciência naquela luz lá que a gente está vendo lá. Então, assim, é... mas é um UPAD, né? Um veículo para É, Jeshurhã, né? Mas para nós é esse aqui, o, corpo, os corpos. o humano, né? O primeiro que está nessa hierarquia que vai chegar nos Jeshurhãs, né? Que tem a mente superior e aí o cérebro realmente foi a necessidade de ter o cérebro para poder ter a mente superior, né? O cérebro no ponto que foi alcançado na terceira raça, né? O máximo de materialidade ali. Desculpe te interromper um minutinho, é até importante a gente diversificar um pouco a ideia de veículo, né? Porque É, se a gente levar em consideração que um veículo, para que essa ideação cósmica, que seria uma consciência cósmica, digamos assim, se expresse, esses veículos expressam essa ideação de diferentes formas, como qualquer pedra, como água, enfim, qualquer coisa. exatamente. Os veículos são no reino mineral é aquele veículo máximo de materialidade, né? Mas ali tem o que aí você fala, mas qual é a consciência de uma pedra, né? Aí você vai falar, bom, ela responde a todas as leis físicas e químicas perfeitamente. Qualquer rocha que você pegar do universo aí, ela vai ter a mesma capacidade de resposta a, a um experimento físico lá ou químico que você faça, né? Então elas todas têm aquela consciência de responder do mesmo jeito. Então acho que é um exemplo que dá para a gente. O mais difícil sempre é isso, quando você fala, caramba, consciência de uma pedra, cabimento isso, né? É, e a gente pode pensar, está aprendendo a ter paciência de repente, né? Que tudo ali é tão lento, né? Não sei o que é, qual é o tipo de experiência que aquele reino vai trazer, né? Mas com certeza tem alguma coisa, né? Marcelo, só uma Bom, dúvida que ficou para mim. hum, No caso, você colocou que o conhecimento, quando não vem à mente, é uma inconsciência ou você é consciente, só que não está lembrando, não há lembrança? ali pela explicação que ela deu lá, né? A consciência tem que estar o evocar na mente seria uma pré-condição, né? Se Sim, você não conseguiu evocar, você não está consciente, né? Você tem o conhecimento, mas ele não está. É um conhecimento que tem potencial, né? É muito mais fácil você conseguir evocar alguma coisa do que conseguir aprender, né? Mas, uhum, inclusive, tem uma outra agora que eu estou lembrando, que eu não botei isso aqui, que ela fala sobre é, o que você compreende passa a ser um ativo espiritual seu. Quer dizer, no momento em que você compreende alguma coisa, não é que você decorou, uhum, você compreendeu aquilo, aí passou a fazer parte dos seus ativos espirituais. Né? E perfeito. aí acho que o que a gente compreendeu, acho que a gente não esquece mais, talvez. Né? Porque se você falar, tem que decorar os rios do Amazonas, pô, isso não dá para compreender, né? É um negócio meio Uhum. mecânico ali, né? Agora, se você um conceito desses abstratos, acho que a gente consegue ou compreender ou não compreender. Quando você compreende, ele fica um patrimônio seu, né? Perfeito. Obrigado. Nada. Bom, aí depois chega na parte aqui da diferença entre consciência e autoconsciência, né? Marcelo, Oi? oi, eu gostaria de fazer uma colocação em relação a isso que você falou antes de passar para esse segundo assunto, que é em relação ao conhecimento evocado. Eu Ok. nunca tinha escutado falar, achei muito interessante. Oi, Marita, eu não tinha nem te visto ainda. Oi, tudo bom, Marcelo? Eu entrei um pouquinho depois, desculpa.
E eu estou pensando aqui, assim, até numa experiência própria, né? Porque parece que tem alguma coisa que você só tem uma noção, mas parece que todo aquele conhecimento vem. Eu vou dar um exemplo até pessoal, porque eu sou mestre em Reiki já faz mais de 20 anos, e eu nunca estudei sobre o Reiki. É muito interessante. Eu nunca peguei um livro e estudei sobre o Reiki. Eu peguei a prática ali e tal. E nesses 20 anos, às vezes as pessoas até faziam perguntas e eu trazia algumas respostas. Eu falei, de onde que vem essa resposta? Sobre energia, sobre os planos, sobre os reinos. E a coisa ia vindo, né? Então, parece que realmente é um conhecimento que você capta de um outro, não é um conhecimento intelectual ou literal. É muito interessante isso que você está falando, porque eu sempre busquei uma resposta para isso e não tinha. Eu falei assim, gente, de onde que vem tanta resposta sobre esse determinado assunto? Acho que com a astrologia pode ser um pouco assim também, né, Zarifa? A gente estuda um pouco, daqui a pouco parece que vem, depois da Total. prática, do estudo. É muito interessante É um, isso, né? é um conhecimento que eu vejo como que está disponível se a gente quiser pegar. Exatamente, Mas você já tem que exatamente. ter feito um investimento nele antes, né? Para você E ter. antes quando se diz? Antes Não, em assim, outras. não sei se é nessa vida ou em outras, mas sei lá, Tá. assim, você já compreendeu aquilo em algum momento, né? Não vem assim de. Compreendeu em algum Para quem não, momento. para quem nunca viu aquilo, acho que não conseguiria, né? Trazer É, isso, né? Mas em cima dessa questão de evocar na mente, né? Conhecimento evocado. conhecimento evocado, muito, muito bacana Não, isso. mas eu estava falando com eles. Isso aí eu tive consciência dessa frase há menos de um mês agora, Nossa, eu adorei isso. Eu vou pesquisar um pouco mais. Achei com muito os estudos da, interessante. da Faz, Virgínia aqui. Talvez seja o cabedal do ego reencarnante, né? faz muito sentido para mim. Muito Muito sentido. legal. Obrigada. Nada. Bom, aí temos aqui então a questão da autoconsciência, que passa, que é a característica da mente do homem, né? Então, e aí ela faz aqui algumas contrastes com os animais, né? O instinto é o grau inferior da consciência, né? Então, a gente falou da consciência de um mineral lá, do reino mineral, mas no caso dos animais é que é mais, a gente tem mais convivência, né? Se percebe bem, né? Mas já é um tipo de consciência no reino animal, né? O animal carece do sentimento do eu sou eu, né? Que é justamente a autoconsciência, né? Você saber que você é que está fazendo aquilo, né? Possui o instinto, mas o instinto não é autoconsciência. A autoconsciência é um atributo da mente, não da alma. Também, porque a alma o animal tem também, né? Então, a gente vai ver muito aqui, mais na frente, entrando em minúcias dos princípios ali, que é o Buddhimanas, né? O sexto e o quinto princípios interagindo ali, que formam a mente, como é que ele chama? Mente radiante, ou Manas Taijase, acho que é isso que ela usa lá. A gente vai ver esses termos, que é essa troca de. Essa. Não é bem troca, né? É uma relação entre Buda e Manas que nos dá essa consciência também, a mente superior. A autoconsciência é um atributo da mente, não da alma. Assim, a alma, né? A ânima, de onde deriva o próprio nome animal, de alma, ânima, né? E aqui que vem o momento mais importante da humanidade, que o Geoffrey Barboca fala sobre isso. Ele bota a luz nesse tema, né? Ele fala sobre isso, que o momento mais importante da história da raça humana aqui foi a terceira raça raiz, né? Quando os Manasaputras, os Pitris solares, vieram e instalar a mente, né? Que eu gosto de chamar assim, então, a partir daquele momento, a gente passou a ter autoconsciência e ficar diferente dos animais, né? Porque até a terceira raça a gente ainda não tinha essa mente humana superior, né? E passamos a poder fazer a cogitação, né? A gente também vai ver sobre, o mestre fala dos poderes de cogitação e volição, que são
característicos de quando a gente está encarnado, né? Então, você cogitar é você avaliar as várias alternativas que você pode tomar em relação a qualquer assunto, né? E a volição é quando você escolhe uma das alternativas sobre as quais você refletiu. Então, tudo isso está nessa questão da consciência aí, né? Aqui, a plena consciência do homem é a autoconsciência, né? É o que nos faz dizer, eu faço isso, né? Porque o animal vai fazendo, mas ele não vai planejando, né? Vou por ali ou por aqui. É o instinto. Já é uma etapa, né? Você tem que passar por isso antes de chegar na etapa humana. Então, ele diz, a diferença entre a consciência do homem e do animal está em que, embora exista um eu no animal, ele não tem consciência do eu. A diferença entre consciência e autoconsciência é precisamente o que separa o homem do animal. O animal é apenas consciente, não é autoconsciente. Não conhece o ego como sujeito, ao contrário do que se passa no homem. Então, justamente a gente saber dos efeitos e poder tomar decisões a partir dessa... compreender que existe a lei do karma e tal, que as causas vão gerar efeitos, isso tudo que o animal não faz, né? Mas a gente... o reino humano tem essa... E todos os reinos para frente, né? Os Yanshohans vão fazer isso também, né? Vão avaliar cada coisa e tomar decisões em cima daquilo. Aí entramos aqui nessa figurinha que eu gosto muito dos princípios, que está no Esoteric Papers da Blavatsky, esse não está traduzido ainda, com os 7 princípios, né? Que na verdade, só para a gente entrar no... Eu vou explorar muito essa... aqui que é o Humanas, né? O 5º princípio, que está dividido em 2 aqui, né? Então a gente tem aqui essa figura eu fiz um ajuste, que eu botei com ajuste, porque essa figura do homem não tem o solzinho aqui em cima, tá? Por isso que eu peguei dessa outra, por isso que eu botei com ajuste para poder mostrar o Atman na figura, que não uma liberdade didática que eu tomei aqui de mexer na figura da Blavatsky, tá? A figura termina, na verdade, aqui sem o solzinho, mas começa aqui tinha, eu falei, não, vou botar o Budi, que então a gente tem aqui o Atman, o espírito universal, né? O Budi é o amarelinho aqui, alma universal, depois a mente, Manas, né? O 5º princípio, que está justamente aqui, que a gente vai ficar focando a questão da consciência, justamente na Manas superior, Manas inferior, e esse tracinho entre os dois aqui, que é o Antakarana, que é a ponte que une Manas superior e Manas inferior, e é justamente no Antakarana que está a questão da consciência principal, que a gente vai ver que tem 7 níveis aqui de consciência, de 7 graus dentro do Antakarana, e aí que você vai fazendo a sua escada, né, de subindo a consciência ou não. Depois temos o 4º princípio aqui, a alma animal kama, o princípio vital aqui, a essência vital, que é essa abobrinha aqui, que é o prana, o corpo astral, que é o roxo aqui, liga sharira, e o corpo físico, que na verdade nem é um princípio, né? Ele é a base de todos os outros, onde todos ficam ancorados durante a encarnação, né? E ali, porque ela tem uma classificação que é semi-esotérica, outra que é esotérica, e na esotérica ela coloca o Sutratma, aqui, o ovo áureo, como o 7º princípio, né? Que ele diz que também esse aqui não está na figura do homem, porque Atma, ou espírito universal, não é um princípio do homem, né? É um princípio que está em todos os reinos. Então, por isso que aqui essa figura seria para todos os reinos, para o homem seria... Por isso que acabaram ficando aqui 8 em vez de 7, né? Porque numa das classificações ela bota o Sutratma, na outra não. Mas só para efeito didático aqui, eu botei todo mundo junto aqui. A gente vai focar mesmo na mente aqui, no Manas, tá? Então eu trouxe de novo aqui só uma função rápida dos 7 princípios, né? A Atma, conexão divina, mantém a unidade com o absoluto como sua radiação. O ovo áurico aqui, que é o azulzinho aqui, esfera magnética, que preserva cada registro kármico, tá? Então esse aqui é o nosso pendrive aqui, o nosso base de dados que a gente vai levando todas as vidas, está no ovo áurico.
esfera magnética que preserva cada registro kármico, é o repositório de todos os bons e maus poderes do homem. Após a morte, fornece a entidade devacânica e também o cama-roupa do homem, né? Ele vai poder, ele tem uma, é como se fosse um repositório de dados e ele consegue guardar tanto as informações da última vida, as espirituais, quanto as não espirituais. Então ele tem a capacidade de se dividir, né? Então ele vai ficar uma parte no Kama Loka e outra no Devakan, justamente tudo sendo informações sobre a nossa essência, né? Sobre a nossa individualidade, que tanto a parte que vai ficar no Kama Rupa vai ter que voltar para a gente na outra vida, né? E a parte para a gente tratar ainda, e a parte que vai para o Devakan vai ser incorporada nos princípios superiores. Então, falando do pós-morte, né? Agora o Budi aqui, aí que fala da consciência a primeira vez. Ó, é o veículo do espírito puro universal Atma, né? Budi como veículo de Atma, o sétimo princípio, se expressando por meio do sexto, né? É a consciência, aí que ele fala, ó, Budi é a consciência, o ego consciente, quando está unido a Manas. Tá? Então é o Budi Manas, né? A mente radiante ali que eu falei, que é a consciência procede sempre de Budi. Isso aqui está numa das cartas que o mestre fala. Aí entra no Manas, vai falar também da contraparte, né? A mente. É o que reencarna, é o intelecto, com capacidade de pensamento e cogitação, é a consciência espiritual, e quando unido a Budi, é a consciência divina. A mente superior, a mano superior, dirige a vontade para o caminho reto, a mente inferior a desvia para o desejo egoísta. Isso a gente vai ver também lá na frente. Aí vem o quarto princípio, Kama, desejo animal que arde produzindo saciedade, Prana, a essência vital, poder ativo que produz todos os fenômenos vitais, Linga Sharira, que é o duplo astral, né? Forma inerte sobre a qual é moldado o corpo físico. Isso quando você está voltando, saindo do Devakan e vai se moldar o corpo da próxima vida, começa pelo Linga Sharira, antes de formar o corpo físico, né? E finalmente o corpo físico, veículo de todos os outros 6 princípios mais sutis durante a vida. E aí vamos explorar então a Manas, né? Então o que eu tinha falado, vamos focar aqui no trio aqui, Manas superior, Antakarana, Manas inferior. Manas é dual, então a gente fala que, eu falo brincadeira aqui, teve um problema de fornecedores aqui, a gente chamou 2 fornecedores e aí a gente fica nesse conflito por causa disso, né? Então, lunar na sua parte inferior, solar na parte superior, e às vezes a gente não encaixa muito bem os dois aqui, né? Figurinha que eu acho que também traduz bem, né? Este nome Ahura, do Asura, né? Asura Mazda, lá do Mazdeísmo, do Zoroastrismo, o associa aos Manasaputras, os filhos da sabedoria, que animaram o homem sem mente e lhe deram seu Manas. É a mesma aquela situação lá da terceira raça, né? Quando a mente foi instalada, foi esse. Aí tem vários nomes para esses Manasaputras, né? Filhos da sabedoria, eles vão dando vários sinônimos aí. Então, isso foi só na terceira raça que a gente recebeu a parte superior. Mas a parte inferior já tinha, né? Os progenitores do homem, chamados na Índia de os pais pitaras ou pitas, são os criadores do nosso corpo e dos nossos princípios inferiores, como dissemos, eram seres lunares. Então, daí que vem a questão de ter fornecedores diferentes, né? Pais pitos solares e também pais lunares, né? Os pitos lunares. E aí ela começa a explicar, né? Na chave para a teosofia, ó. Manas, ou mente, uma vez encarnado, sua essência torna-se dual e assume um atributo duplo. Sua característica essencial, a mente que aspira ao paraíso, Manas superior. E, assim, aí eu fiz essa, também partindo de uma frase do mestre, que ele vai falar sobre que Manas superior gravita em torno de Budi, né? Então, ela ficaria aqui circulando, né? E é justamente esse Budi Manas, que ela chama em outros lugares de Mana Tajaz, ou mente radiante, é essa interação entre os dois, né? Que vai acontecer.
E aí, a segunda parte, o duplo atributo da mente, né? A manas inferior. A qualidade humana de pensar ou cogitação animal, que se torna racional devido à superioridade do cérebro humano, manas tendendo à cama, ou manas inferior, né? Aí eu fiz uma outra aqui também, equivalente. Ele não fala de manas gravitando em torno de cama, mas eu parti dessa aqui para fazer a mesma analogia, né? que cria a nossa mente dos desejos. Então, a gente tem duas mentes. E a questão do Antakarana aqui, que vai passar as impressões superiores para baixo, ela fala que o campo de batalha está no Antakarana. Né? Então, é justamente essa quanto que a gente deixa de uma com a outra interagir, né? Que define o nosso processo evolutivo. E justamente se a gente pensar assim também, que cada um está gravitando em torno de um sol diferente, né? Para fazer esse alinhamento é difícil, né? Os dois se encontrarem, que se eu estar rodando lá, pensando um pouco fisicamente, assim, né? Bom, aqui ele fala, ó, um gravita em direção a Budi, né? Que é o humano superior. E o outro tende para baixo a sede das paixões e dos desejos animais. Aí eu fiz aqui uma animaçãozinha do Manas inferior gravitando. Ah, não, deixa eu fazer o superior aqui, acho que tinha também uma animação ali. Um gravita em direção a Budi, né? Então ele ficaria ali, a mente tentando captar os insights, né? do búdicos para Manas superior e traduzir para o Manas inferior, né? E o outro ali que tende para baixo seria ali a Manas inferior gravitando em torno de cama. A mente superior dirige a vontade para o caminho reto. Então, também, outro termo importante, vontade e desejo, que ela vai explicar nessa frase pequena aqui. Então, Manas superior dirige a vontade para o caminho reto. Então, a vontade é diferente vontade de desejo, né? A mente inferior, Manas inferior, a desvia para o desejo egoísta. Então, a gente poderia falar que isso aqui é vontade, que é alguma coisa de mais espiritual, né? E o desejo é você quer atender aquilo que a gente viu lá no Kama, né? Que pode ser saciado, né? Aí aqui embaixo ainda tem mais uma coisinha. Budimanas, portanto, só se pode manifestar durante suas encarnações periódicas por meio da mente humana, humana inferior. Aí tem que passar para a gente conseguir implementar, né, fazer o que o Mana superior está querendo, né? Então tem que passar por aqui e isso ser aceito, né, né, a gente tem que tomar essa decisão aqui no Mana inferior de alguma coisa que veio do Mana superior. Bom, aí quinto princípio. Marcelo, queria só falar uma coisinha. Aí que entra a disciplina da meditação, né? Pois é. Você tem que ter essa vontade que controle, faça superar os desejos imediatos de outras coisas que aparecem na frente, né? Essa dualidade aqui, eu acho que é o centro do assunto nosso aqui. O resto agora vai ser em torno disso aqui, né? Da vontade e desejo, e compreender essa dificuldade da gente lidar com a mente, porque são duas, né? Então, é complexo mesmo, né? Tanto que isso aqui tem tantas encarnações para a gente conseguir aprender isso aí. Ô Marcelo, só queria tirar uma dúvida, né? Porque às vezes a gente ouve falar assim, corpo mental, corpo emocional, às vezes veículo. O único que é veículo é o corpo físico, os outros todos são princípios. Você poderia falar mais ou menos a diferença do veículo e do princípio? Ela chama só para ficar mais claro. Né? Eu não sei se eu botei essa aqui, tem uma... Deixa eu ver, eu acho que eu até tenho aqui na apresentação mesmo, espera um pouquinho. Sair aqui. Eu acho que eu tenho essa, eu deixei de fora. Estava lá no final aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui eu não ia nem mostrar, mas era essa aqui que a gente explica, ó. Não. Bom, aqui ela está fazendo uma analogia do macrocosmo e microcosmo, né? E tem a descida na matéria, né? Que acontece tanto no macrocosmo quanto no microcosmo.
Então, aqui nesse cantinho, ó, princípios humanos. Essa aqui explica bem. A descida na matéria, como aconteceu no macrocosmo, vai acontecer também no microcosmo. Então, o espírito, Atma, né, vai ter como um veículo, ou Vahana, que ela usa esse termo, o Buddhi é o veículo do Atma. Tá? Então, e depois, nos outros, ela chama, em vez de Vahana, ela usa o termo Upadi. Tá? Então, aqui, a mente vai ter um Upadi, né? A alma animal, o quarto princípio, é o Upadi da mente. Quer dizer, o veículo. Ela dividiu nesses os 4 planos aqui da manifestação, né? Ela botou essa analogia com, aqui seria o globo A e G, né? Esse aqui seria o A e o G, né? Porque, na verdade, o G está um pouquinho acima aqui, né? Isso aqui não seria exatamente assim, né? Mas, quer dizer, respondendo a sua pergunta, tem alma é o veículo do espírito, a alma animal é o Upadi, ou o veículo da mente, o corpo astral é o Upadi da vida e o corpo físico é o Upadi de todos eles. Então, ele ancora os 7 princípios, ficam todos no físico, né? Mas tem 3 camadas de Upadis aqui. É justamente isso aqui que está aquela discussão com o Subahal, que é a Blavatsky, que tem sobre os princípios, que ele quer dividir só em 4, não em 7. Né? Então, porque ele tenta explicar em cima desse conceito aqui de 4 planos e não dos 7 princípios, mas é uma discussão que tem no livro aqui. Se vocês tem um debate da Blavatsky com o Subahal falando sobre isso, é muito legal. Assim, são 4 cartas que eles trocaram e você lê a primeira carta, não sei se é da Blavatsky para ele ou se é dele para ela, aí você fala assim, pô, lacrou aqui, não tem mais discussão. Aí você vai ler a outra, aí fala, pô, agora não, virei de lado. Aí você lê a terceira, nossa senhora, não, ele que está certo. Aí, cada hora que você termina uma, você fica convencido que o ponto de vista dele está certo, mas é super bacana. Marcelo, vou até te pedir para depois você mandar para a gente o nome desses livros que você está usando, que são bacanas, para a gente ler. Esse aqui é o escrito esotérico do Subahal, né? Só tem ele, do Subahal só tem esse e o outro é o do Bhagavad Gita, né? O livro do Subahal. Será que ele está no trabalho do Subahal em inglês? É porque o trabalho dele, a publicação do Subahal em inglês original eu tenho. É a tradução daquela outra ali, né? Cadê esse aqui? O Esoteric Writings, né? Tá bom. Esse aqui é a tradução daquele lá. Tá. Bom, não sei, Marília, respondeu aí? Ficou legal? Ficou assim. É que eu acho que faz bastante diferença você falar em princípio e veículo, né? Sim, sim. Os princípios são os 7, né? São 7 princípios. Tem 4. São os veículos do princípio, né? Não, Veículo assim, de determinado cada princípio. veículo está sendo veículo de um princípio também, Sim. né? Mais elevado, né? É sempre igual o motorista entra no carro, né? O carro é seu veículo, quer dizer, mas o motorista é mais sutil do que você precisa de um veículo mais grosseiro para andar na estrada, né? Quer dizer, você não pode andar correndo na estrada que você é muito... E a mesma coisa com os princípios, né? Você precisa de um... E até aquela ideação cósmica, se a gente for pensar, ela vai precisar de um espírito para se expressar. Isso também eu não tenho muita... Desses estudos com a minha esposa aqui, que ela vem falando isso. Não, o espírito já é o veículo da ideação. Entendeu? O veículo... Porque sempre é um mais grosseiro que o outro. Grosseiro para o outro. O veículo sempre assim, é mais grosseiro que o pensando princípio. em o sopro e a bolha de sabão, né? O sopro é mais sutil do que o sabão. Aí tá fácil. Mas aí quando você vai pegando nesses 7 princípios, aqui ela tentou mostrar isso, né? Como é que cada um vai precisando de aquelas matrioscas, né? Aquela coisinha assim, vai tendo sempre um que vai ficando dentro do outro. Marcelo, posso perguntar? Claro. Então, só deixa eu ver se eu entendi. Dentro desse último gráfico que você mostrou, na verdade, o único veículo puro, veículo que existe é o corpo, né?
Os outros, eles podem ser veículos, podem ser princípios usados como veículo por outro princípio. É assim, ó, ela colocou aqui, corpo físico. O PAD, né? O PAD quer dizer veículo e Vahana também quer dizer veículo, mas deve ter alguma diferença técnica aí, que ela só usou Vahana para o Budi aqui, né? E os outros ela chamou Tá. de PAD. Mas eu não sei bem o que é, por que ela usou isso assim, mas aqui ela diz que esse aqui é o veículo dos 6 aqui, dos 6 princípios superiores, né? Nessa aqui. Agora, são várias camadas de veículo. Eu estava falando, a matriosca é aquelas bonequinhas russas, né, Sim. que você vai botando uma dentro da outra, né? Então, é como se esse aqui fosse o que vai encapsular todos os outros. Mas dentro dos outros tem uns mini veículos também que já foram, né, nessa explicação aqui, né? O Budi está encapsulando o Atman, né? E aqui a alma animal encapsulando a mente e o corpo astral encapsulando a vida. E no final, tudo isso fica no bagageiro lá do carro, né? O carro junta tudo ali. Como se fossem as malas, talvez, né? Bota uma malinha para esse aqui, uma malinha para esse, uma malinha para esse. E aqui é o carro com o porta-malas, você bota todas as 3 malas juntas, talvez, uma coisa assim. Bom, vamos voltar lá para o outro, então. Acho que não vai dar tempo, não. Vamos lá. Mas tudo bem, né? Acho que é melhor a gente ir devagarzinho do que correr, passar correndo tela aqui, não vale a pena. Isso aqui acho que a gente já viu. Estava nessa aqui, eu acho. Você já ia passar para o próximo. Essa aqui a gente tinha visto já, né? Do Sol, Isso, tal. é. Viu esse aqui. Vontade, desejo, era aqui. Manas é dual, pois está em afinidade tanto com o Atma Budi, quer dizer, o Budi, né, que encapsulou, que é o veículo de Atma, né, por isso contato com o Budi, como com os 4 princípios inferiores, Kama, com os outros. Né? Aqui de novo, né? Aí o que reencarna é Manas, né, que ela vai falar, o ego espiritual pensante, o princípio permanente no homem é aquele que é a sede de Manas. Então não é Atma nem Atma Budi que reencarnam, né? Considerada como a mônada dual, mas Manas, né? Então ela diz que aí é aquela questão da mônada, né? Que é a tríade superior, o ego superior, que vai para o Devakan, que ele que vai reencarnar, mas ela fala, por exemplo, que quem tira a mônada do Devakan é Atma, né? Então, para a próxima encarnação, né? E aí é o humano superior e o Budi ali, que já viveram seus sonhos altruístas e vão para a próxima vida, né? Saem do Devakan, Atma e Budi, e Manas, o ego superior que ela chama, né? E junta com o karma, aguarda o ego na saída do Devakan com o seu exército de Skandhas, né? E aí você que está no Kama Louca, que é o exército de Skandhas da última vida, vai se incorporar com o ego que saiu do Devakan e vai formar o próximo corpo, né, à volta. Bom, o poder dual. Essa aqui também é novidade. Essa aqui não estava na apresentação antiga, também foi coisa desses estudos recentes aqui. Ó. Até eu falei sobre isso aqui agora, ontem, né? Na palestra do Luiz Torres, na sexta, essa frase também a Virginia estudou recentemente, a gente ficou refletindo sobre. E foi engraçado que ele falou de poder dual lá na sexta-feira, e eu me lembrei dessa aqui. Mas vamos lá, então. Você já suspeitou, o mestre Kuthumi, na carta 90, você já suspeitou alguma vez que a mente universal, assim como a mente humana e finita, pode ter 2 atributos ou um poder dual? De um lado, voluntário e consciente, né? A palavra consciente aí. Então você tem, por exemplo, né? Vai mover seus músculos, é uma coisa consciente que você faz. E de outro lado, inconsciente e involuntário ou mecânico, né? Então eu trouxe ali os movimentos ali peristálticos, ali do estômago, alguma coisa que o corpo está se gerenciando, né? Mas
a gente tem esse poder dual, e ele vai falar disso dentro do cérebro também, né? Ah, tá, aqui eu ainda estou fazendo as reflexões, né? A mente humana tem um poder dual, o lado voluntário e consciente em Buddhimanas é o poder da vontade, e o lado involuntário e inconsciente em Kamamanas é o poder do desejo. Porque tem muitas coisas também que a gente vai fazer, o corpo vai fazer porque precisa fazer, né? Com cada um desses poderes, o homem pode criar. Essa parte que eu achei legal, né? Tanto a parte superior quanto a parte inferior, a gente cria. E aí foi a citação que o Luiz Torres trouxe na doutrina, né, ontem, né? Falando desse poder dual e criador, criativo ou criador. Então a gente pode criar coisas que atendam ao poder da vontade e também criar coisas que atendam ao poder dos desejos. Então a gente tem o poder dual e criador. Então é isso aqui. Agora aqui é aquela questão que eu tinha falado da cogitação e evolução. Então na carta 70 o mestre fala do poder de cogitação. A gente não imagina que isso é um poder, né? A gente, quando fala em poder, fala, poder de levitar, de alguma coisa. Mas a gente tem um poder de cogitar, é um poder, né, do homem. Então ele vai falando do processo da morte, né? Quando a vida se retira da última partícula de matéria do cérebro, as suas faculdades perceptivas são extintas para sempre. E seus poderes espirituais, um poder espiritual de cogitação e evolução, em resumo, todas aquelas faculdades que não são inerentes à matéria orgânica, né, se extinguem por certo tempo, né? Então, aí que eu botei aquela figurinha para tentar explicar a cogitação e evolução, né? Você tem 4 alternativas, você fica cogitando qual é a certa, né? Qual que eu vou escolher. E você escolhe uma delas e a volição, a vontade, né? Você escolher uma das alternativas sobre as quais você cogitou. Mas, assim, é bacana a gente ter consciência que cogitação e evolução são poderes espirituais do homem. A gente não acha, claro, eu penso isso, eu escolho aquilo, né? Mas, assim, você não olhar isso como um poder, né? Também tem um outro lugar que ele fala do poder espiritual, o outro é um poder divino. A gente tem o poder divino de gerenciar a nossa vida. Também é muito forte, né? Assim, o poder divino cada ser humano tem o poder divino de gerenciar a sua vida. Ou seja, você não precisa falar, não, mas eu tive que fazer isso. Não, você tem o poder de gerenciar a sua vida. Então você faz o que você fez alguma cogitação. Então, porque aí a gente já tem 3 poderes, né? O poder de gerenciar a vida, o poder de cogitação e evolução. Você ter consciência... Que é o livre-arbítrio, né, Marcelo? Mas você ter consciência de que isso são poderes que você tem é muito forte, né? Com certeza. Caramba, eu tenho esse poder, né? Então, só não exerce se não quiser, né? Quer dizer, você está fazendo cogitações e evoluções, mas você tem esse poder, né? Você saber que é um poder humano esse é muito... A gente fica sempre falando de terceiro objetivo, né? Investigar os poderes latentes no homem. Aí você fica pensando em poder de ver coisas assim, mas esse é um poder que é espiritual e divino, né? Quer dizer, muito importante a gente ter isso como como é que ela colocou lá? A consciência é um conhecimento ativo na mente, como é que ela botou lá? Aquela primeira frase lá, né? Trazer isso como um conhecimento que a gente tenha sempre presente, né, na nosso dia a dia. O que mais que tem aqui? Peraí que aqui tem. O negócio fica escondido aqui. 2 cérebros. Tá. Aqui que ele vai falar daqueles 2 cérebros que eu tinha dito. Na carta 90, né? O mestre Kuthumi. Considere a mente humana em sua relação com o corpo. O homem tem 2 cérebros físicos distintos. Isso já agora é mais conhecido, né? Então, falam até de 3, né? Mas aqui o mestre está falando de 2, né?
Então ele fala o cérebro propriamente dito, com os seus 2 hemisférios na parte frontal da cabeça, aqui o lobo frontal, né, que é os poderes conscientes de cogitação e volição, fonte dos nervos voluntários, né, que a gente vai fazer as cogitações e volições e tomar a escolha, escolher o que a gente quer aqui. E o cerebelo, situado na parte posterior do crânio, fonte dos nervos involuntários, né? Então, aqui que vai cuidar de toda essa parte aqui do nosso movimentos peristálticos, é o software básico aqui do computador, né? O sistema operacional aqui. Vai cuidar disso tudo. São os agentes dos poderes inconscientes ou mecânicos através dos quais a mente age. Então, aqui separou também a parte consciente da inconsciente, dentro do nosso tema aqui da consciência. Aí vem falar de corpo causal também, que é um termo que às vezes dá uma certa confusão. Eu acho que é o único lugar que eu vi a Blavatsky falando de corpo causal é nessa frase que a gente vai ver aqui. E aqui eu vou mostrar a sinonímia desses, que ela vai dar em algumas frases, entre consciência, ego superior e corpo causal. Tá? Então, aqui são as impressões projetadas no homem físico por esse ego superior, manas, que constituem o que nós chamamos de consciência. Ela deu outro conceito de consciência aqui. Então, é justamente o que foi projetado pelo ego superior no homem, né? Que a gente conseguiu trazer para ficar. Acho que vai ao encontro daquela primeiro conceito lá, né? Que é uma coisa que está ativa na mente ali, né? Você conseguiu, projetou e você está utilizando aquilo. E na medida em que a personalidade, a alma inferior ou humana inferior, unifica-se com sua consciência ou ego superior, a ação deste último sobre a vida do homem mortal torna-se mais nítida. Se conseguir deixar essas impressões aqui pelo Antakarana chegarem no homem. A gente nem chegou no Antakarana ainda. O de Manas é chamado o corpo causal, o quinto e o sexto princípio unidos. Está vendo aqui, ó, corpo causal. Então, essa união, quando o Budi consegue passar as impressões para o Mana superior, é o nosso corpo causal, que é a consciência que conecta com cada personalidade que ele habita na Terra. Tá? Então, colocou aquela vontade como consciência também, esse conceito aqui. Esse ego, então, é o eu superior? Sim. É Mana superior iluminado por Budi. Mesma coisa de novo aqui. O princípio da autoconsciência, o eu sou eu. Em suma, é o Karana Sharira, o homem imortal que passa de uma encarnação para outra. Aí que chegamos no Antakarana. Bom, então vamos agora entrar na conexão do Mana superior com o inferior aqui. Antakarana é o campo de batalha. Cá está ele. As 7 divisões no Antakarana. Então, como é que são? Aqui eu botei as 7. Ela vai detalhar isso aqui, como é que é cada uma delas. Tá? À medida que passamos de cada uma delas para a seguinte, estamos nos aproximando do Mana superior. Aqui, à medida que você vai conseguindo manter o seu foco num desses níveis aqui. Ela vai detalhar os 7 níveis aqui agora. 7 graus de consciência. A consciência do homem passa pelas 4 chaves de sua consciência setenária. Há 7 graus de consciência em sua consciência, que, entretanto, não deixa de ser essencialmente uma, isto é, uma unidade. Aí vem aquela questão sempre do 1, que se divide em 3, divide em 7. Para a consciência vale a mesma coisa aqui. Há milhões e milhões de estados de consciência, como há milhões e milhões de folhas nas árvores. Mas, assim como não se podem encontrar 2 folhas idênticas, também não existem 2 estados de consciência iguais, né, entre os homens. Né? Então, não é uma coisa assim, eu estou no estado 2, no 3. Ela está tentando que a gente não pense tão cartesianamente assim, né? Que cada um tem várias influências aí e tal. Um estado de consciência nunca se repete exatamente em outro ser humano. Né? A gente fica, não, porque você não está pensando assim, né? Porque não, cada um tem o seu... É a sua folha única ali, né? Dentro da sua mente. A
consciência cerebral depende da intensidade da luz refletida pelo humano superior no inferior. É como se esse aqui conseguisse iluminar melhor aqui. E aí você estaria nesse... O nível 7 a gente vai ver que é esse, quando está plenamente tudo que acontece aqui, passa para cá, e esse aqui já responde exatamente o que emana superior. Uma luz forte aqui, né, que já está comandando manas inferior. A consciência cerebral depende da intensidade da luz refletida pelo humano superior no inferior e do grau de afinidade entre o cérebro e essa luz, né? Que você pode jogar a luz aqui, mas o cérebro não consegue absorver, né? Que é o nosso problema da compreensão, né? Como é que você vai... Chegou alguma coisa aqui, mas você fica... Tem todo um trabalho do cérebro conseguir digerir. O médico usa muito esse termo, né? Eu gosto de precisa digerir as coisas, né? Não tem... Isso precisa de tempo também, não é um negócio assim, vou digerir. Você não consegue, pela vontade, digerir uma coisa indigesto ainda. Você não conseguiu. O cérebro precisa de afinidade com isso. A mente cerebral está condicionada à receptividade do cérebro em relação à mesma luz. É o campo de consciência do Manas. A mônada e o Manas existem latentes no animal, mas o cérebro deste não é receptivo. Então já tinha lá o animal isso, mas justamente por isso é que o cérebro, depois da terceira raça raiz, chegou num ponto em que ele conseguiu ter um pouco mais de luz, mas mesmo assim entra naqueles 3 tipos de divide a humanidade em 3 grupos, né? Uns que entrou bem, outros que mais ou menos, e outros que não entrou e aí precisou depois fazer de novo o processo, né? A coisa é bem complexa, né? Não é feito instalar um software num computador, né? Que você bota ali, cada um, aí tem os grupos humanos, o nível, a experiência que cada um teve, né? Ao anterior, né? Agora ela vai detalhar os 7 graus do Antacarana, tá? Então entra num detalhe bem profundo aqui de quais são esses 7 estados de consciência que a gente pode desenvolver dentro do Antacarana. Os 7 graus do Antacarana estão em correspondência com os lokas. Aí vai outro conceito que complica um pouco, de lokas e talas, tá? Então vamos lá. O que é loka? O glossário teosófico fala uma região ou lugar circunscrito. Não sei se é loca também, às vezes não sei a pronúncia disso aqui. Alguém uma vez falou, não é loca, é loca. Bom, eu ouvi a primeira vez como loca e fico falando loca. Talvez seja loca. Uma região ou um lugar circunscrito, em metafísica, é um mundo, esfera ou plano. Então, você pode estar no mundo 1, imaginando que os seres vão percorrer isso aqui à medida em que forem vencendo essa batalha, né, que a gente já viu. O Antacarana é o campo de batalha. Então, você vai ter que ir subindo de nível aqui à medida que vai ocorrendo o processo evolutivo humano, né? É um mundo, esfera ou plano. Os Puranas da Índia falam várias vezes de 7 e 14 lokas, ou locas, acima e abaixo de nossa terra, de céus e infernos. Depois ela vai dizer em outro lugar que não são céus e infernos, mas aqui, como está no glossário, e eu sempre já falei, né, eu tenho tido o cuidado de só trazer do glossário teosófico o que está no primeiro de 1892. Tá? Porque o nosso outro glossário tem um monte de coisas a mais que a gente não sabe bem de onde as referências. Então, eu tenho isso aqui está no primeiro lá, já conferi sempre. Então, sempre que eu botar glossário teosófico é que está na primeira edição, que, por sinal, está sendo traduzida lá em Portugal. Tá? Em breve vai sair um glossário compatível com a primeira edição. Aí, aqui no volume 6 da doutrina, ela vai falar, apresenta um diagrama que ela vai falar dos 7 estados aqui do Antacarana. Tá? Primeiro, e aí tem a ver com os 7 lokas lá. Tá? Por loka, o habitat dos homens pensadores e bons. É o estado habitual da humanidade aqui. É nesse mundo nesse mundo de pensamentos, né, ou esfera ou plano, que a maioria da humanidade está. É o primeiro grau do Antacarana aqui. O segundo, Bhuvar Loka. Estado em que o homem pensa mais em sua condição interna que em sua personalidade. Terceiro nível, Svar Loka. Às vezes mudam essas... Tem com W, isso aqui, às vezes não tem o espaço. Aí alguma coisa do sânscrito aqui, o Subarral às vezes usa isso aqui com outros termos, mas
Esse aqui eu achei que era o mais... É como está na doutrina lá. Tá? Estado em que o yogi transcendeu todos os seus desejos, no terceiro nível. Aqui. Quarto, Maha... E justamente a gente vai ver depois que o Devakan é o terceiro nível aqui. Tá? Vai ter uma comparação do Devakan com os estados. Então a gente vai ver que em vida você pode subir em estados superiores do que no pós-morte. Bem bacana essa constatação. O quarto estado aqui do Takarana, quarto degrau, né? Quarto grau. Maharloka, estado em que Manas inferior perdeu toda afinidade com Kama. Então ele já está ali respondendo ao Manas superior direto. Janaloka, quinto estado, quinto grau. Estado em que Manas está completamente livre de Kama, identificando-se com o ego superior. Sexto, Taparloka. Estado em que, ainda que renasça, é agora invulnerável e inconsumível. E o sétimo, Satyaloka. Estado em que o yoga alcança o Samadhi em seu mais alto grau. Aqui já são das iniciações e tal, que você vai conseguindo subir acima desse terceiro nível aqui. E aqui também ela vai falando de cada um de novo, né? Estado psíquico, o primeiro aqui, que é o nosso normal. O segundo, estado psíquico superior. O outro, estado de santificação, já nesse terceiro, que é justamente o que a gente chega no Devakan, né? Você estaria como um nível de santificação em vida aqui. Quarto, estado de super santificação. Mas o que é isso? Aí do Kumara também é o quinto, que fala muito dos Kumaras. É uma das hierarquias lá, que eu não sei bem exatamente o que ela faz, mas é um estado que ela está nesse, como todos os seres, nesse quinto nível aqui já. Né? O sexto, estado inato de Cristos, e o sétimo, estado no limiar da grande opção. Acho que já é dos adeptos lá, quando vão escolher entre aquela questão da senda do... Como é que é o negócio lá? É do... Aqui tem a opção de... Esqueci o termo agora. De ficar para ajudar, né, os seres humanos e não... como é que é o nome? Os Bodhisattvas? Tem dois nomes, né? Tem a senda dos que deixam para fazer aquela questão do budismo Theravada com o outro. Esqueci o termo agora, como é que é? A grande opção, eu acho que é essa aí, de você renunciar ao Devakan, né? Que o Buda fez, e voltar para ajudar, esqueci. Depois eu... Bom. A Mahayana e a Hinayana? Não, mas tem um termo... Pratyeka Buda. Pratyeka O Pratyeka Buda e o outro é o... O Pratyeka segue outro caminho que não é dedicação à humanidade. A opção dele, né, que ele fez nesse sétimo, que ele fala de grande opção aqui, né? Eu acho que a opção foi ter o Pratyeka e tem o... Qual é o outro nome? O outro não me lembro. Eu esqueci o outro nome também. Também esqueci. Eu acho que a opção é essa aí, entre Pratyeka e... Não Pratyeka, não. Tem um nome lá, eu não lembro qual é. Que é o que a senda Mahayana... Acho que é Bodhisattva mesmo, né? Mas é Pratyeka Buda, o Bodhisattva Buda, não é outro nome, não é Bodhisattva. É o vigilante? Não, é um termo desse também tibetano aí, é Pratyeka, e o outro eu não lembro. Mas é a outra opção, acho que é essa opção que eles fazem. O vigilante é um nível muito acima. Bom, deixa para lá, mas acho que a opção é essa aí, entre Pratyeka e o outro. Tá, agora vai entrar na questão de loucas e talas, tá? Ou locas e talas. E ela vai dizer que são reflexos uns do outro. E desses talas ela não fala muito claramente, tá? Eu vou fazer uma opção didática aqui também de mostrar, mas eu não sei se está inteiramente correta, tá? Mas fala que são reflexos. Então, o que tem em um tem no outro, tá? Então, ela fala assim, também as hierarquias em cada um deles têm seus pares de opostos nos dois polos da esfera. Então, como tem esses 7 que a gente viu, né? Essa que foram enumerados, ela enumera também os outros, mas eu botei didaticamente
não sei se isso está correto, tá? Essa figura em vermelho aqui não foi por minha conta aqui, porque eu quis mostrar os 7 opostos, né? E aí, como tinha esse aqui, eu fiz essa coisa em vermelho aqui, mas não sei se isso está correto não, tá? Então, eu botei os locas e os talas. Teria os pares de opostos seriam esses, né? O burloca com o patala, o burloca com o marratala, para tentar compreender essa frase aqui. E aí tem vários exemplos desses pares de opostos que eu fui procurando aí pela exotéricos, tá? E sempre, quando a gente for ver isso, vê que muitos estão errados, tá? Então, por exemplo, aqui, locas e talas, eu achei essa figura aqui. Na internet, aí, procurando se tinha alguma figura que ilustrasse isso, mas se a gente olhar bem aqui, ó, ele botou o atala perto do burloca. E está ao contrário aqui, tá vendo? Essa aqui é da doutrina, essa aqui é o que está na internet. Então, isso aqui está furado, tá? Só para a gente ficar esperto que, às vezes, não, o que a Blavatsky apresentou foi esse aqui, tá? Então, tomar cuidado com esses que tem por aí. E eu achei vários aqui, tá vendo? A mesma coisa aqui também está errado, tá? Em relação ao que a doutrina diz. Esse aqui já estava correto, tá? Então, eu botei aqui termos exotéricos, né? Então, pelo menos, ele tentou fazer uma figura que o burloca, tá vendo aqui? Ele botou buloca. O var louca. Tem uma... Mas, assim, pelo menos o que está aqui tá no centro, né? E o patala está no centro também, né? Então, tá batendo aqui, né? E aqui também esse outro, que eu acho muito... Não sei se vocês já viram essa figura por aí. Ele é mais didático, ele tenta mostrar esses 14 locas e mundos aí de uma forma em espiral, que eu acho que tem a ver com essa figurinha aqui, que eu acho que eu ainda não consegui entender bem, mas a Blavatsky explica isso aqui numa das cartas sobre o caramujo, né, que ela mostra espírito e matéria assim, entrelaçados assim. E aqui podia ser essas espirais. Dá para imaginar que são esses dois aqui, tá? Isso aqui seria uma figura em 3D, na verdade, como está aqui nesse globo. Por isso é que eu estou ainda não... Isso aqui eu estou investigando, não tenho muita certeza, mas aqui também a figura, apesar da figura estar mais mostrando em 3D os locas, ela também está com o mesmo erro do Atala ali. Também está errado, tá? Então, se for ver essas figuras esotéricas aí, exotéricas, ficar atento para conferir lá na doutrina, né? Bom, ainda nos estados de consciência, o que ela diz aqui? Embora o Antakarana seja um caminho espiritual, né, como você vai subindo aqui para chegar aqui em cima, né, que conecta o humanas inferior, a consciência cerebral de nossa personalidade, a humana superior, a consciência do eu superior, então aqui também está dividindo 2 tipos de consciência que a gente tem, né, a consciência do cérebro e a consciência do eu superior. Tem, contudo, 7 subdivisões. Galgando esses degraus que nos aproximamos do humano superior. Aqui também eu trouxe uma citação que eu gosto do Solomon Lankri. Ele faz um negócio meio... esse livrinho aqui, não sei se vocês conhecem, né? Também tem lá na Editora Teosófica. Ele faz umas citações... Ele cita aqui Doutrina Secreta em inglês, né? Secret Doctrine, volume 3, de uma edição, da última edição de Ediar lá, mas... A gente não acha exatamente essa citação na doutrina, mas não sei. Eu acho que ele modificou um pouco o texto, mas eu acho que ainda é uma obra confiável, essa do Salomão aqui. Então, às vezes, essa frase está dele, e apesar dele citar a doutrina, eu não achei exatamente isso escrito na doutrina desse jeito. Bom, na evolução da consciência humana, esses degraus são, na realidade, estágios correspondentes aos locas hindus. Esses, assim como seus opostos, os talas, não são mundos divinos e infernais, como é dito no exoterismo hindu, né? Então, a gente pensar que aqueles 7 de baixo são infernos e os 7 de cima são céus, ela está tentando desconstruir aqui. Não é isso. Aí ele vai dizer o que são. São tipos ou estados de consciência equilibrados
em 7 pares de opostos. Essas 2 séries de estados subjetivos são, por um lado, os locas, uma escada ascendente, levando a uma espiritualidade crescente, e, por outro lado, os talas, uma escada decrescente, que termina em degradação moral e morte espiritual. Então, aí ele vai depois fazer uma associação com espiritualidade e intelectualidade também, que é um assunto bem complexo, tá? Eu estou trazendo aqui o que eu encontrei, mas para digerir isso tudo, eu ainda estou longe disso aí, tá? Eu só estou para vocês pesquisarem também aí depois, tá? Então, é aqui espiritualidade crescente e degradação moral e morte espiritual. E a Blavatsky vai apresentar um diagrama também que está, inclusive, à mão. Vou terminar com ele aqui, está quase chegando lá. A gente vai poder ver como que o homem transita entre esses... Porque os estados de consciência a gente vai alternando de um para outro, tá? Pá, 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 pá. E ela vai mostrar que a humanidade, em geral, o grosso da humanidade, a gente fica entre esses dois aqui, entre o Burlock e o Patala. Tá? Então a gente não vai nessas. E ela vai falar também que... Aí perguntam para ela se a gente passa necessariamente por todos esses estados. Ela fala, não, o homem não passa, a não ser que seja um discípulo em treinamento. Né? Então, vai fazer parte do discipulado você, aí sim, entrar e sair. Né? Acho que o ponto-chave é sair. Né? Que entrar deve ser fácil, agora sair é que... inclusive, tem uma passagem da Blavatsky que eu acho que ela estava fazendo isso aí. Né? Falando, não, a Blavatsky está num momento agora complicado, eu acho que ela devia estar visitando esses talas mais grosseiros aí, mas aí você tem que... Aí eu não sei, né? Já começa o processo de iniciação, como é que funciona isso? Eles são super reservados em relação a isso. Aqui eu trouxe de novo, né, a citação, e ele vai falar dos talas agora, que são esses estados mais pesadões aí. Tá? Então, ela... Também na Doutrina Secreta, volume 6. Né? Patala é o primeiro aqui. Morada do corpo tenso animal, do homem e da personalidade. Então, esse é um que a gente transita normalmente do Burloka para o Patala. Segundo, Mahatala. Morada do astral do homem, sombra do corpo denso, que toma as características dessa esfera. Rasatala. Onde cama aspira ao gozo de todas as coisas. Tala. Cada vez vai ficando mais denso aqui o negócio. Tá? Onde o ânus inferior adere à vida senciente e objetiva, estado câmbio. Sutala. Aqui Manas se escravizou inteiramente à cama, unindo-se com o homem animal. Vitala. Estado em que o ego superior se separa inteiramente do ego inferior, rompe-se o cordão. Aqui já virou caminho pesado aí do que está acontecendo. E o último ali, o pesadão, o Atala, o homem morre só para renascer em seguida, não passando pelo Devachan. Morte espiritual, aniquilação. Esses caminhos, essa parte aqui, eles falam pouquíssimo, né? Só tem essa descrição aqui. Agora aqui que vem a parte interessante. Os talas são estados intelectuais do cérebro, ao passo que os locas, ou mais exatamente, os 3 locas superiores são espirituais. Tá? Então, esses 3 aqui são os estados espirituais. Então, até o 4º aqui, eu acho que a humanidade passa. Acho que o Devachan é o 4º, não lembro se é o 3º ou o 4º, vai aparecer aqui. E esses estados intelectuais. Então, talvez daí que fale do intelectualismo, que leva para... A partir dessa informação é que fala, não pode ter conhecimento e tal, mas a gente já viu que o conhecimento faz parte da consciência. Né? Aquela pergunta que na doutrina, perguntaram a Blavatsky se todos nós temos que passar pelos 14 estados. Ela respondeu que os talas e os locas são planos por alguns dos quais a humanidade em geral deve passar, alguns, né? Cumprindo aos discípulos transitar por todos eles em seu caminho para o adeptado. Então, aí faz parte do treinamento você saber entrar e sair. Todos os homens hão de percorrer os locas inferiores. Locas, esses aqui, dos verdes. Mas não necessariamente os talas correspondentes. Essa é a figura que eu falei, tá vendo? Essa é a figura que está no Esoteric Papers, mas ela não tem, está escrito assim, à mão, tá vendo?
Então, eu fiz uma interpretação. Está difícil de ler o texto aqui, até o que está escrito, mas eu interpretei como isso. Tá? Então, ela vai dizer a humanidade comum, então, fica transitando entre Burloca e Patala. Tá? E pode também vir até o Mahatala, aqui, intelectual sem espiritual, e aqui já começa a coisa mais pesada. Torna-se um gênio do mal em sua forma máxima, mas com muita capacidade. Então, é super... Não tem mais informação sobre isso aqui, são muito reservados quanto a isso aqui, tá? Então, mas ele está dizendo, o que interessa para a gente é saber que a gente fica transitando entre esses aqui, né? Agora, aí o resto eu acho que já é para quando se for iniciado, que a gente vai entender esse negócio aqui. Agora, esse que já chegou no Satya Loka, que é aquele sétimo mais elevado, né? Permanece não afetado, intocado a entrar nos talas, que é justamente aquilo que eu falei, que eu acho que a Blavatsky conseguiu visitar os outros sem ter os efeitos negativos, né? Até eu acho que as iniciações passam por isso, se você conseguir entrar nesses negócios pesados e sair. Locas e talas, mas a gente fica nesse aqui, tá? A humanidade em geral. Quanto mais descemos nos talas, tanto mais nos faremos intelectuais e menos espirituais. O intelecto pode continuar estreitamente vinculado à cama. É possível a um homem estar em um loka e visitar todos os talas, dependendo da situação do loka a que pertence. Tá? Isso que eu falei. Então, aqui, se você está nesse aqui, você consegue visitar e sair. Assim, um homem de Burloka, que é esse normal aqui, o primeiro estado da humanidade, ao passar para os talas, não pode senão perverter-se. Que mora em Buvarloka, que já é um mais elevado, não pode degenerar-se dessa forma. Então, acho que é isso que a gente tem que, antes de se aventurar por qualquer coisa dessa, conseguir subir aqui para você. Quanto mais elevado você tiver nesse aqui, mais seguro é de você fazer essas... Aí os riscos de você, não, eu quero me iniciar logo, então, mas se você ainda não está nesses mais elevados, o risco é gigantesco aqui, de você se perder por lá. E aqui no último, ó, se alcançou o estado Satya, pode ir sem perigo a qualquer tala. Sua própria pureza o protegerá, impedindo que só sofre. Então, é extremamente arriscado fazer qualquer coisa dessas. Não arriscado fisicamente, é arriscado espiritualmente. Então, é por isso que qualquer pressa nesse assunto aí, eu acho que é extremamente prejudicial. Aí que eu fiz outra figura também didática, não sei se tem a ver com isso aí, que eu botei, tentando entender esses polos opostos de Satya com Atala. É que quanto mais espiritual, mais material, tem um equivalente em cada um deles. Bom, aqui eu já nem sei mais. Ah, tá, essa aqui também é importante. Que é era exatamente no Bhagavad Gita que o Subahal cita esse monte de estados e a equivalência entre eles e os termos que a gente está familiarizado. Então ele fala, ó, os antigos escritores da filosofia hindu têm dividido o cosmos em 3 lokas. O primeiro é Buvarloka. Então aqui, esse aqui, ó. Burloka, né? Esse primeiro aqui. O segundo, Buvarloka. O terceiro, Suvar. Tá vendo? Ele botou um olho. Suvar, aqui está Svar. Mas é a mesma coisa, né? Burloka é o plano físico. Agora que ela vai dando. Então esse plano 1 aqui, ó, o Subahal explica, é o plano físico com o qual estamos familiarizados em geral. Por isso que a humanidade está aqui nele. O segundo aqui, já o Buvarloka, é estritamente falando o plano astral. Então, o plano astral é o segundo. Às vezes é chamado Antariksham, nos Upanishads. E aí ele fala, Suvarloka é o que é geralmente conhecido como Svargan. Então, eu vou trazendo aqui os termos. Para os hindus, tem esses aqui, e ele também coloca aqui o Svargan, é o equivalente ao Svarloka, esse terceiro nível, e o Buvarloka é esse Antariskan. Não sei bem de que tradição é isso aqui, isso é dos Vedantinos, talvez, né, que ele fala muito dos Vedantinos. Agora que ele vai dizer, ó, de qualquer forma, é o Devakan dos escritos teosóficos. Então, é isso mesmo, é o terceiro aqui, que é o Devakan, tá? Então, aqui, ó, budista. Então, o Devakan é o Svargan ou o Svarloka. Então, no pós-morte, a gente vai até aqui só. A gente fala, o Devakan, tal, estado espiritual elevado.
mas ainda tem 4 acima, né? E que a gente pode alcançar em vida, né? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. Esses adeptos, com certeza, percorrem esses 7 estados aqui. Faz parte do Chelado isso aqui, né? Você conseguir ir acima do Devakan. Então, eu achei muito legal a gente conseguir ver o Devakan em relação a... Provavelmente esse aqui é o Kama Louca, tá? Plano astral aqui, e aqui é o físico. De qualquer forma, o Devakan dos escritos teosóficos, esse lugar é chamado Devakan pelos budistas e Svargam pelos hindus. Então, tá aqui. E aí, dos 4 de baixo, ele não fala, tá? Bom, deu o nosso horário aqui, né? Acho que só tinha mais 2 coisinhas aqui, mas isso aqui também não é muito. Foi coisa nova que eu botei aqui. Acho que, se quiser fazer alguma pergunta aí, acho que é melhor parar, né? Já são 11h05. Fiquem à vontade. Você está no seu horário, a gente não quer te prender mais, que você tem outra reunião agora, né? Tem outra lá, mas acho que eles irem começando lá. Eu achei maravilhoso. A gente vai ter que ouvir, pensar, estudar sobre isso muito, mas... Muita informação, né? Assim, muito. é bem denso, né, isso aí. Quer dizer, entrando mesmo no... Eu sempre andei caçando alguém que fizesse uma palestra sobre Antakarana. O Antakarana é o campo de batalha. Então, é o nosso Bhagavad Gita pessoal ali para a gente... Isso, a gente tem... Até eu, para falar de Antakarana, teria que estudar bastante, mas tudo isso é importante para a gente compreender nosso mecanismo. Né? É super complexo ali, né? A gente sabia que tem esses degraus, mas que provavelmente o caminho seguro para isso tudo é quando a gente estiver guiado por um mestre, né? Porque fazer isso tudo sozinho, acho que é extremamente arriscado. Sempre falando isso, né? Para não, porque tem, às vezes a gente fala, não, eu estou ansiosa para me sair do libertar e tal, cara, mas depois as tarefas vão ser cada vez mais difíceis, né? Então, se essa aqui já está difícil, imagina você cuidar de uma onda da vida passando por uma, né? Assim, só vai ficar mais difícil depois, né? Então, se a gente querer sair porque está muito difícil aqui, é sinal que ainda tem muita coisa que aprender. Certeza. É porque o veículo receptor tem que estar adequadamente equilibrado para poder funcionar dentro de determinado padrão, né? E é tudo lento, né? Não dá para acelerar isso aqui, né? E os riscos são enormes se você ficar com pressa e querer acelerar, né? Eu acho. Tá certo. Olha, Marcelo, no que depende de mim, alguém quer falar alguma coisa? Por favor, abram seus microfones. Bom, Marcelo, eu gostaria de agradecer a aula que você ministrou hoje para a gente, que realmente eu nunca tinha visto tão detalhado o Antakarana. Foi de uma beleza única, porque a gente descobre o trabalho que a gente tem que fazer, né? Não é para uma vida só. Não tem como ser para uma vida só, nem 2, nem 3, né? Pois é, exatamente. Assim, você tem informação de um mapa de um negócio complexo. Como é que você vai ter pressa numa coisa dessa, né? A gente dá para ter uma... assim, tem pouca informação sobre isso, né? Aquela parte, por exemplo, dos talas, eles não falam daquilo ali, né? Porque justamente são mundos complexos aí de você entender e tem seres lá, né? Então, assim... E talvez esteja ligado com a oitava esfera, né? Com a morte da alma. Isso aí, exatamente. Acho que o Patala parece que é lá, né? Aquele último lá. O Atala, né? O último é o Atala, Atala, o último, né? Lá, o mais denso, né? Que ele fala aniquilação, né? Pois é, mas esse tema aí também da oitava esfera, eles ficaram até... deram um pito no Sinet lá, que ele andou falando sobre isso, né? Eu sempre tento não entrar nesse tema, porque vejo que o Sinet falou bobagem sobre... Então, não é para...
divulgar isso muito. Sim. E eu imagino que seja um estado também, como você disse, Blavatsky passou por todos, né? Entrar, ficar um determinado tempo e sair, né? É sair, entrar na lama e sair com os pés limpos, né? Eles não falaram que a Blavatsky passou por todo. Eles falaram assim, a Blavatsky está num... Ela estava, com certeza, numa iniciação dessas aí. Ele falou, ela está num momento difícil, fazendo... Deu a entender... Nas entrelinhas você percebe o que é, mas dá a entender que ela está visitando um lugar desse e tinha risco de não voltar, né? Pela fala, entendeu? Sim. Então, assim, tem riscos, né? O mestre fala isso, né? Eu tenho medo de perder minha alma. No momento ele fala uma coisa assim. O mestre falando. Então, o negócio A gente pensa que tem que ser uma coisa muito, muito ruim, assim, para a pessoa ter feito para chegar nesse estado, mas pelo que você está falando, é porque é um nível de consciência, na verdade, né? E às vezes a consciência pode ir até esses reinos, realmente, esses planos, para se purificar, né? Eu não sei exatamente, eu acho que... Eu me lembro, assim, falando um assunto exotérico, aquele filme do Robin Williams, né? A esposa que se suicidou, né? Eu não sei se vocês viram. Eu deve ter Não visto, lembro. né? Como é o nome do filme? Eu tenho até ele aí, o DVD dele, não estou lembrando. Mas... Passa para a gente depois. Deixa eu pegar ele ali, então. Tá. Isso está bem nos livros dos mortos, tanto no Bardo como nos livros dos mortos do Egito, porque você vai ter que atravessar cada um desses portais e depois você vai ter que chegar no Devakan de novo para poder reencarnar, né? O livro dos mortos do Egito é maravilhoso, que ele realmente vai, desde a morte da consciência, todos esses estágios inferiores, e depois ele ainda vai mostrando os portais para você poder ir para o Devakan e poder renascer, né? O Bardo eu não conheço exatamente porque não dá porque eu também estudei muitos livros dos mortos de muitas civilizações, fica difícil a gente lembrar todos. Mas é bem esses caminhos que a nossa consciência passa. Eu penso que para a gente chegar no estado de consciência humano que, de uma maneira geral, nós estamos aqui, a gente galgou isso muitas vezes e na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente lida no dia a dia com pessoas nesses diferentes estados de consciência, né? Uhum. Então, depois o Marcelo vai mandar isso para o nosso e-mail, por favor, Marcelo. Ou, perdão, Carlos. Oi, mando para o e-mail de Emanuel. vocês, claro, mando sim. Para o nosso e-mail. O e-mail. Aí a Ângela distribui e a gente fica ali repetindo esse filme. E eu acho que até vale bastante conversa no grupo ali de WhatsApp, porque cada um de nós percebe uma coisa, capta uma coisa, entende uma coisa, né? Mesmo que a gente estude a doutrina secreta sempre diz que é para entender quando você conseguir. Fala, Marcelo. É o amor além da vida. Amor além da vida. Ele Eu já entra assisti esse filme. Ele vai buscar a esposa a esposa tinha se suicidado e ele quer falar com ela de qualquer jeito, aí passa pelos portais, ele entra lá e alguém dá um conselho para ele, você não pode ficar mais de 2 minutos. Se você ficar mais de 2 minutos, você não consegue voltar. E aí sim, porque é um estado tão pesado que se você ficar, você vai perder a consciência e não vai conseguir sair. Então, eu imagino que esses estados das talas são assim, né? Então se você ficar muito, você não consegue sair mais. Não sei, por essa explicação exotérica lá do filme. Eu estava procurando alguma coisa aqui a respeito quando dizem que Jesus foi ao inferno, ressuscitou no 3º dia, né? Deve ser isso, né? Eu acho. Prova Eu estava buscando alguma passagem bíblica sobre isso e não encontrei aqui de imediato, mas eu acho que passa por isso. Você entra num estado denso desse e fica preso, né? Então você tem que estar num nível alto para conseguir entrar e sair. Isso aí. Muito bom. Muito Então, obrigado. Marcelo,
Obrigada, viu, Marcelo? Eu já aproveitei, porque os grupos do Marcelo são sempre lotados, a gente não consegue nem fazer pergunta. Aí hoje tá mais privê aqui, Foi ótimo. a gente aproveitou. Gratidão, Obrigada, Muito Eu também. boa a Obrigado a sua você pela palestra. presença. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Vou Bom, pausar, gente, vou pausar a gravação, tudo bem? tudo bem. Depois, se Tudo você puder me ótimo. mandar o link também, que aí eu gravo aqui também. Eu baixo aqui. Com certeza. Ah, beleza. Tá. Beleza. Com certeza. Ó,